Meus irmãos, minhas irmãs, duas coisas importantes que nós precisamos meditar nessa liturgia da palavra. Em primeiro lugar, extrair a leitura extraída da carta de São Paulo aos Romanos. Versículo 20 traz aquela frase categórica, lapidar de São Paulo, e que nós, muitas vezes, não interpretamos direito ou não damos atenção a ela. Diz São Paulo: ora, se faço aquilo que quero, não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. E diz assim, eu quero pegar mais ainda. Então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubra em mim esta lei, quando que quero fazer o bem, e o mal é que se apresenta. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. O santo está dizendo que ele peca. Perceberam? Que ele erra. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, o que isso nos ensina? A nossa humanidade foi afetada pelo pecado. Humanidade afetada pelo pecado, ela é enfraquecida, ela é fraca. Humanidade afetada pelo pecado e fraca, erra, falha. Portanto, em nós não há uma perfeição. Na nossa condição humana afetada pelo pecado, nós estamos propensos, porque somos fracos, a falhar. Isto significa dizer que, ao longo da vida, erraremos muito. Ao longo da vida, teremos defeitos. Ao longo da vida, teremos quedas. Ao longo da vida, cometeremos pecados. Frei, mas isso não é nada animador. Não, nós temos que ser realistas. Porque senão, você fica esperando uma perfeição que não está em você, um desempenho espiritual que você não vai conseguir ter, uma vivência de fé onde você seja impecável, e isso nós, humanamente falando, não temos condição de sermos impecáveis. Enquanto vida tivermos nessa existência, falharemos. E Jesus já sabia que nós íamos falhar, tanto é que nos deu o sacramento da confissão. Lá no Evangelho de São João, pecado que vocês perdoarem será perdoado. Porque ele sabia que a nossa humanidade fraca, mesmo desejando fazer o bem, como diz São Paulo, muitas vezes acabamos fazendo o mal. E por isso Jesus nos dá o sacramento da confissão, para que nós, arrependidos do mal que acabamos fazendo na nossa fraqueza, possamos ter a graça batismal restaurada em nós e possamos novamente ser religados ao seu corpo místico, que é a Igreja, e recobrar o estado de graça que nós precisamos para a nossa conversão.
Frei, por que o senhor está explicando tudo isso para mim? Porque eu preciso dizer para você que você não vai conseguir eliminar todos os seus defeitos da noite para o dia. Você não vai conseguir eliminar todas as suas fraquezas da noite para o dia. Você não vai conseguir agir de uma maneira perfeita, sem falhas, da noite para o dia. E mesmo que com a graça de Deus nos auxiliando, porque ainda bem que temos a graça de Deus para nos auxiliar, nós vamos superando aos poucos algumas falhas, algumas fraquezas, outras permanecerão. Frei, não é possível. O próprio São Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, pediu para Jesus tirar o espinho na carne, e a resposta de Jesus para ele foi: basta-te a minha graça. Como quem diz, vai permanecer com o espinho na carne, vai combater a vida inteira com essa fraqueza e confia na minha graça e vai em frente. E por que eu estou ainda raciocinando dessa maneira nessa homilia com você? Para que você não tenha uma mente escrupulosa de autocondenação, de autojulgamento, e não desanime na sua caminhada de fé quando você perceber que, mesmo depois de você ter feito um encontro pessoal com Jesus, com o seu amor e com a sua verdade, e mesmo você querendo fazer o bem, muitas vezes, sem querer, você vai fazer o mal. E mesmo você tendo 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 20 anos, 40 anos de caminhada, vão haver quedas na sua vida, falhas, fraquezas, para que você não desanime, para que você saiba que isso faz parte da luta, do combate espiritual, e que o que Deus espera de nós é a nossa colaboração, trabalhando as fraquezas com a graça dele, na ação do Espírito, mas também a nossa colaboração reconhecendo nossas fraquezas, pedindo perdão quando caímos e retomando a caminhada sem desanimar. Quedas, desculpa eu dar essa notícia para você, mas quedas sempre teremos. E é por isso que está aí o sacramento da confissão, e é por isso que está aí a misericórdia de Deus, e é por isso também que Ele vem em nosso auxílio com a sua palavra, com cada Santa Missa, com Ele próprio na Eucaristia, com os seus ensinamentos, com a própria vida de oração que nós precisamos ter para estar em comunhão com Ele, para irmos trabalhando em nós o nosso processo de conversão, colaborando com a graça de Deus. E eu ainda trago um outro santo, São Francisco de Assis, meu pai e fundador, que naquilo que nós chamamos de trânsito de São Francisco, dia 3 de outubro, é o trânsito dele. Ele, véspera da sua morte, ele celebra o trânsito com os frades. E nesse trânsito, ele pede perdão de um último pecado que ele ainda precisava pedir perdão, véspera da morte dele, para poder entrar na presença de Deus. E olha que ele é o Pai seráfico, ou seja, a santidade que Deus produziu nele é compatível à santidade, o amor que um serafim tem por Deus, que é a mais alta hierarquia de anjos dos céus. E o quanto mais alto o anjo está na hierarquia, mais ele amou Deus. São Francisco é comparado ao Pai seráfico, ao serafim. Mas mesmo assim ainda tinha um pecado para ele pedir perdão, para ele se arrepender, para poder entrar na presença de Deus com todo esse amor que ele tinha. Ele pede perdão para o irmão burro. Vocês sabem quem é o irmão burro de São Francisco de Assis? O corpo. Ele chamava o corpo dele de irmão burro. E qual foi o pecado que ele cometeu a vida inteira contra o corpo dele?
ele exagerou nas penitências, ele fez penitências exageradas, tanto é que isso ajudou na sua morte mais prematura. Ele morreu só com 45 anos de idade. E havia ainda esse exagero, o pecado do exagero, poderíamos dizer até de uma certa forma, de um fanatismo na penitência, na execução das penitências, que ele precisava pedir perdão, porque com o excesso de penitências ele maltratou o corpo, que era templo do Espírito Santo. E ele pede perdão ao irmão burro pelo excesso de penitência. Então, isso prova, junto com a carta de São Paulo, que pecado sempre teremos. Nesta vida, sempre teremos. Frei, então o senhor está dizendo para eu me conformar com o pecado? Não. Estou dizendo para você não desanimar com as quedas, com as falhas que nós trazemos, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é só Deus. Estou falando para você não exigir de você um desempenho, uma perfeição que não está em você, porque você vai se frustrar e corre o risco de depois desanimar na caminhada. Por quê? Porque está exigindo de você uma capacidade que você não tem. Ah, Frei, mas o Senhor nos capacita. Sim, o Senhor nos capacita com a sua graça, é verdade. Tanto é que alguns defeitos, algumas falhas, nós vamos, com a graça de Deus, superar e deixar para trás. Renunciar e conseguir vencer. Mas também existem alguns defeitos crônicos, algumas falhas crônicas que nós trazemos, essas vão nos acompanhar como espinho na carne de São Paulo até o fim da vida. E o que agrada ao coração de Deus é ver a nossa luta, é perceber que nós, como diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ou seja, ele perceber que eu quero o bem, eu estou buscando o bem, mas na minha fraqueza eu acabo caindo. Mas eu estou lutando por esse bem. Estou me esforçando em prol desse bem. Eu estou, no máximo possível do meu limite humano, tentando colaborar com a graça de Deus. É essa batalha espiritual, é esse empenho na vivência da fé, que agrada ao coração de Deus e demonstra que nós somos sinceros na nossa fé, apesar das nossas quedas, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos limites, que sempre existirão. Se você quiser eliminar todos os limites, vai se estressar, vai se autocondenar, vai desanimar e o espinho na carne vai continuar ali, porque o Senhor responde para nós do jeito que respondeu para São Paulo: basta-te a minha graça. Ou seja, confia na minha graça e continua caminhando. Confia na minha graça e continua te esforçando. Confia na minha graça e continua o teu processo de conversão. E veja bem, para encerrar, dentro desse processo de conversão, a gente precisa também saber que o fato de você rezar 1000 Ave-Marias não vão eliminar a tua fraqueza. Não é mágica. O fato de você fazer a quaresma de São Miguel não vai eliminar os teus limites, porque a quaresma não é mágica, os teus limites vão estar lá, são limites humanos. O fato de você fazer a consagração à Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, não vai eliminar a tua fraqueza, o teu limite, as tuas falhas. Não é mágica, não é ritualismo que eu fiz um rito e agora magicamente eu me libertei. Não. Essa espiritualidade da quaresma, da consagração, das 1000 Ave-Marias, ajuda no meu processo de conversão.
precisa me ajudar a ir repensando a vida, precisa me ajudar à medida que eu rezo, e essa oração fazendo efeito no meu coração me ajuda a perdoar. Essa oração fazendo efeito no meu coração me ajuda a pedir perdão. Essa oração fazendo efeito no meu coração me ajuda a ser tolerante. Essa oração fazendo efeito no meu coração me ajuda a fazer o bem. Essa oração fazendo efeito no meu coração me ajuda a renunciar ao mal. Essa oração fazendo efeito no meu coração me ajuda a ter misericórdia. Então nós precisamos entender que a oração, ela vai te ajudar a viver a fé. E a fé vivida vai te ajudar no teu processo de conversão, mas não vai eliminar 100% as tuas fraquezas. Porque não eliminou 100% as fraquezas de São Francisco de Assis. Porque não eliminou 100% as fraquezas de São Paulo apóstolo. Inclusive São Paulo até faz uma meditação, que aquele espinho na carne era para que ele não se vangloriasse, não fosse alguém cheio de orgulho, batendo no peito e dizendo, olha como eu sou santo, já que eu já colaborei com a graça de Deus, e eu não erro, eu não falho, eu não tenho defeito nenhum. Porque nós somos bem capazes disso, de sermos aqueles que fazem tudo certinho, e cai no pior pecado que existe na face da terra e no mundo espiritual, que se chama orgulho, que é o pecado de Satanás. E ainda, junto com o orgulho, vem o julgamento do outro. Junto com o orgulho, vem a falta de perdão do outro, vem a falta de paciência com o outro, vem a falta de diálogo com o outro, vem a falta de caridade com o outro. Era assim que agiam os fariseus na época de Jesus, porque não pense, o fariseu era um rigoroso cumpridor da lei, das normas judaicas. Mas Jesus não se queixava deles do problema de cumprir norma, o problema é que cumpria a norma, mas não tinha caridade, não tinha amor. E achava que a norma os purificava e não purificava. Achava que o cumprimento de rito purificava os seus corações e não purifica. Porque não é mágica. É uma questão de conversão, de colaboração com a graça de Deus e de deixar o amor de Deus renovar o nosso interior. Portanto, meu irmão, minha irmã, fraqueza sempre teremos. Elas não vão sumir por um passe de mágica. Com a graça de Deus, vamos trabalhá-las. Algumas vamos superar com a graça de Deus. Outras permanecerão. Mas é importante, quando cair, reconhecer que caiu, fazer uma boa confissão, retomar o caminho e continuar se esforçando. E aí Deus observa nessa nossa luta esse desejo de fazer o bem, muito embora muitas vezes nós não consigamos fazer. Portanto, nada de desânimo, nada de auto-julgamento porque eu caio, porque eu tenho limites. Não. Confiemos na graça de Deus. Confiemos na misericórdia de Deus e saibamos, nas quedas não nos desesperemos, mas busquemos o recurso da misericórdia de Deus e, depois de levantarmos das quedas, continuemos nos esforçando para fazer a vontade de Deus, que é inclusive o que o refrão do Salmo nos fala, ensinai-me a fazer vossa vontade. Que Deus nos dê essa sabedoria e que nós caminhemos sem desanimar e que estejamos conscientes, somos fracos, necessitados da graça de Deus. E ao longo da vida, essa fraqueza se manifestará de diversas maneiras. E eu tenho que admitir as minhas falhas, pedir perdão e continuar me esforçando. Essa é a túnica da nossa caminhada, do nosso processo de conversão, de santificação para a nossa salvação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.